Mas vamos conversar com o nosso especialista de hoje, vamos entender um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo. Cara, o que aconteceu com o mercado? Tá todo mundo caindo, parece que a Binance tocou fogo aqui no parquinho, no mercado de criptoativos. É só essa questão das exchanges? Tem algum outro fator puxando esse mercado para baixo? Eu gostaria de entender um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui com os criptoativos, porque tá todo mundo desesperado hoje, os investidores aqui conversando com a gente. Bem, nós estamos aqui tendo essa terça-feira com um tom fúnebre, estamos tendo uma queda generalizada em praticamente todos os criptoativos. E assim, para a gente que é analista de cripto, para a gente que vive no mercado, que vive do mercado, a gente está se sentindo como a galera de 2007, 2008 se sentiu durante a crise do subprime, sabe? Está sendo um colapso, assim, relativamente mais intenso do que o colapso que a gente teve mais no começo do ano com a Three Arrows, com todos aqueles fundos que acabaram colapsando. Por quê? Para a galera que não sabe muito bem o que aconteceu, eu vou inteirar vocês. A FTX, a FTX, que é a segunda maior corretora do mundo, a segunda corretora mais utilizada do mundo, aparentemente está tendo problemas de insolvência. Essa corretora acabou, dizem os rumores, forjando alguns balanços que aparentemente tinham rombos de mais de 3 bilhões de dólares, e utilizando também o token FTT, a impressão de FTT, que é o token de governança da corretora, é o token utilizado para pagar taxas lá e tal. E isso acabou causando bastante desconfiança por parte dos investidores que se apressaram para sacar os fundos da FTX, no que a gente chama de bank run, né? Todo mundo correndo para a corretora para poder sacar os fundos, o que acaba fazendo ela perder bastante liquidez. E toda essa situação acabou abalando muito, mas muito mesmo o ecossistema cripto, porque imagina se a segunda maior corretora do mercado tradicional do seu país, da sua região, simplesmente para de funcionar por problemas de solvência. Então, a Binance, que é a maior corretora do mundo, e o seu CEO, o CZ, como é apelidado ele ofereceu um acordo com a Binance que foi aceito, onde ele fechou um deal que é um deal non-binding, né? Ele não é obrigado a seguir com esse deal, inclusive eles podem se afastar do deal, decidir não andar com o deal para frente a hora que eles quiserem, comprando a FTX do Sam, que é o atual CEO. Eles vão passar a assumir o comando da FTX se eles continuarem com a compra, o que é extremamente ruim para a FTT, que é o token de governança da corretora. Por quê? Porque a Binance já tem um token de governança, que é o BNB. Então, esse token FTT perdendo essa usabilidade, perdendo seu único uso de fato, faz com que ele se torne essencialmente inútil. E isso claramente foi refletido nos preços, que mostram uma queda de, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 77% hoje em FTT. Uma perda de, se eu não me engano, mais de 2 bilhões de dólares em capitalização de mercado. E a tendência é que essa queda continue, porque o token FTT, de fato, perdeu seu uso, né? Perdeu a sua utilidade. E isso traz um problema muito maior para a gente, porque tanto a FTX quanto a Alameda, que é um fundo envolvido com criptoativos, um fundo multibilionário, e bota ênfase no multi, ambas utilizavam FTT como colateral para diversos empréstimos. E quando o seu colateral vai a zero, você simplesmente perde os seus fundos, você sofre uma chamada de margem e acaba tendo ainda mais problemas de liquidez, ainda mais problemas de solvência. E isso acaba se tornando uma roda da morte, né, que a gente chama isso em cripto de flywheel of death. E infelizmente a gente acaba tendo muitos problemas para a FTX, muitos problemas para a Alameda e, consequentemente, muitos problemas para o ecossistema cripto no geral, porque é a segunda maior corretora do mundo que acaba tendo problemas com liquidez. Inclusive, a galera que tem fundos na FTX nesse momento não consegue sacar esses fundos para alguma outra corretora, não consegue sacar esses fundos para uma wallet, porque ela atualmente travou saques desses fundos. E ela não foi a única. Esse caos acabou causando problemas em diversas outras exchanges. A Kraken, por exemplo, que é uma exchange bem famosa, também acabou travando os saques. A Coinbase parou de funcionar, literalmente os servidores caíram. E
Como a Alameda, que era aquele fundo que tinha bastante ligação com a FTX, era um fortíssimo arbitrador em cripto, era um fortíssimo market maker em DeFi, diversos protocolos em finanças descentralizadas também vão acabar sofrendo com isso, diversas piscinas de liquidez, diversos protocolos de market making, diversas DEX, tudo isso acaba sofrendo e a gente tem esse efeito brutal em cripto, essa queda brutal em Bitcoin, essa queda brutal em Ether, essa queda brutal em praticamente todos os criptoativos. Perfeito, gostaria até de retomar aqui o nosso mapa na minha tela, porque eu havia dado as cotações organizando aqui pelo valor de mercado, mas aqui pela variação diária, a gente pode ver que as maiores quedas hoje aqui, pelo menos para esses criptoativos que a gente acompanha aqui todos os dias, Curve 21,70%, Purp 20,59%, SushiSwap 21,66%, Alpha 20,39%, Dogecoin eu já havia mencionado, SNX 19,15%, CRO 16%, Link 16,09%, Uniswap 14,50%, WTC 16,50%, Litecoin 15,57%, Ethereum Classic perdendo bastante valor também, 14,41%, Ethereum normal, como eu havia bem dito aqui, 15,44%, a AVE também perdendo bastante valor, 15,39%, ou seja, é uma queda muito forte e generalizada para basicamente todos os criptoativos que nós acompanhamos por aqui. O Bitcoin, por ser uma moeda de maior amplitude, é o maior projeto em valor de mercado e também que não vem sofrendo grandes variações positivas recentemente, perde um pouco menos, mas ainda uma perda bem considerável aqui para o ativo, 10,69% de queda nesta tarde, isso todos relacionados ao dólar. O que eu gostaria de perguntar é o seguinte, quais os próximos passos? A gente tem as duas maiores exchanges relacionadas nessa grande crise, o que pode acontecer? Claro, essa compra que não é mais ou menos uma compra, é meio que para tentar resgatar esse mercado de criptoativos. Há a possibilidade de uma fusão desses dois grandes entes de mercado de cripto, porque parece que vai ter algum problema com o órgão ali de regulação para concorrência, tanto nos Estados Unidos quanto mundialmente. Como que a gente pode enxergar isso? Tem salvação? O mercado de cripto hoje toma uma queda muito forte, mas é um golpe realmente fatal, é realmente uma variação por conta de um grande desespero aqui do mercado. É mais burburinho ou realmente dessa vez a gente está vivendo uma crise verdadeira que parece não ter salvação? Não temos tanto burburinho nesse aspecto, a gente tem realmente uma crise bem forte. A gente tem dois cenários agora que são o seguinte, o cenário 1, a Binance segue com o acordo e acaba comprando a FTX, e o cenário 2, a Binance ela não compra a FTX, e isso tudo é só uma tentativa de tentar comprar tempo para o ecossistema cripto. Se a gente de fato tiver a compra da FTX por parte da Binance, isso é no longo prazo ruim para cripto, porque cripto é um ambiente que preza pela descentralização e tudo que a gente menos quer em cripto é a formação de um monopólio, que seria justamente o que estaria acontecendo caso CZ realizasse a compra da FTX. É bem preocupante quando as 5 maiores corretores viram 4 e depois viram 3 e depois viram 2 e depois acaba virando uma, porque muito poder centralizado nas mãos de uma instituição sempre acaba privando os seus investidores, os indivíduos de suas liberdades. Então, tá bem precária a situação. Porém, como um entusiasta da tecnologia, como um analista que olha as soluções que são propostas por protocolos em cripto, protocolos em blockchain, essa tecnologia ainda segue intacta. Essa tecnologia ainda segue sendo desenvolvida e muitas outras instituições ainda estão, sim, investindo muito tempo, muito capital em cripto. Inclusive, falando um pouco sobre a situação que nós tivemos hoje, toda esse caos de transações, todo esse caos de saques, acabou fazendo com que Ethereum ficasse deflacionária de novo. Porque para a galera que não sabe, a rede Ethereum há um tempo implementou a EIP 1559, que queima parte de toda a taxa de transação que é realizada. Então, sempre que você realiza uma transação
na rede Ethereum, um pouquinho de Ether é queimado e muitas transações foram realizadas porque muita gente estava sacando dinheiro da FTX para poder mandar para wallets. Isso acabou queimando muito Ether e hoje Ether está deflacionário. Hoje a gente está tendo uma queima no supply de Ether. E não só isso, a gente tem os vários outros protocolos que estão desenvolvendo soluções, inclusive o CZ, o CEO da Binance, meio que dando uma alfinetada na FTX, fez um tweet falando que ele vai implementar uma tecnologia de oráculos, uma tecnologia similar à de Chainlink, para poder tornar todas as reservas da Binance 100% transparentes, para que qualquer analista possa ver de fato o que está acontecendo por baixo do tapete. Então, embora seja uma terça-feira bem sombria, embora seja uma semana bem ruim para a cripto, uma semana que infelizmente faz com que o mercado perca um pouco de confiança por parte de investidores tradicionais, por parte de investidores que estão mais habituados com o mercado que segue compliance, com o mercado que segue diretrizes de segurança, diretrizes de bom uso, né, por assim dizer. Isso acaba fazendo esse mercado perder bastante reputação com eles. Porém, a tecnologia segue intacta, a tecnologia segue sendo desenvolvida e, no longo prazo, o mercado cripto provavelmente vai continuar performando bem. Perfeito. E você comentou essa questão dos investidores que seguem essas diretrizes, seguem compliance, tem algumas regras que ditam aqui o mercado tradicional. Eu gostaria até de falar um pouco sobre a entrada desse mercado tradicional agora no ambiente da criptoeconomia. A gente falava muito, extensivamente até aqui no Crypto News, de novas iniciativas institucionais entrando na criptoeconomia de forma gradual e de forma até bastante volumosa. Como que fica agora essa postura? Essa quebra de confiança do mercado pode impedir que esse dinheiro institucional volte a entrar, pelo menos por um tempo, até a gente se recuperar dessa grande crise. As teses de entrada aqui de dinheiro institucional, de ganho de volume de mercado aqui para a criptoeconomia, elas seguem as mesmas, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Como que fica a cabeça do investidor que olhava com bons olhos para a cripto por conta da entrada desse dinheiro de grandes investidores e grandes instituições financeiras? Bem, definitivamente sofre um baque essa confiança. O fluxo de capital por parte dos investidores mais tradicionais definitivamente vai ter uma certa parada, pelo menos no curto e médio prazo. Porém, a gente vê que diversas instituições, diversas companhias estão sim fechando parcerias com protocolos que trabalham em blockchain. Um exemplo claríssimo é a rede Polygon, que vem fechando parcerias com instituições como a Disney, como a Starbucks, para a utilização da sua tecnologia blockchain para a criação de ecossistemas. Então, a tendência é que essa adoção continue acontecendo, porém, a gente vai ter que esperar para ver o que acontece com relação à relação entre FTX e Binance, o que vai acontecer depois disso, qual vai ser de fato o tamanho do estrago que isso vai causar, porque a real é que agora a gente só pode especular o tamanho desse estrago, a gente ainda não teve de fato nenhuma certeza do tamanho do rombo que isso vai causar em cripto. A gente já teve perdas multibilionárias em capitalização de mercado, porém ainda resta a gente saber qual vai ser o comportamento da FTX, qual vai ser o comportamento da Alameda e, mais importante, qual vai ser o comportamento da Binance, que tem, entre muitas aspas, essas duas instituições de refém agora. Perfeito. E, por exemplo, a gente comentava bastante sobre essa retirada de capital da FTX, essa migração para as carteiras frias, o pessoal tirando dinheiro realmente da exchange por conta desses receios, relacionando, claro, a insolvência, um monte de outras questões que foram levantadas durante o fim de semana. Há algum problema que pode ser criado na liquidez desses criptoativos, essa retirada massiva de ativos de uma grande instituição, de uma grande exchange? A gente pode ver algum problema para os agentes, para quem está tentando investir nesse mercado, algum problema de liquidez criado a partir deste grande movimento? A verdade é a seguinte, as grandes instituições elas já saíram de cripto, né? A partir do momento que
A Reserva Federal Norte-Americana começou a aumentar a taxa de juros no começo do ano, mais ou menos, quando começou o bear market de fato. Esse bear market foi justamente ocasionado pela saída das instituições multibilionárias de cripto. Acabou sobrando só realmente as instituições que eram só de cripto, as instituições que só sabiam navegar em cripto, e até essas instituições, uma a uma, estão sendo dizimadas pelo mercado, sendo dizimadas pelos problemas de liquidez ocasionados por esse mercado que sofre bastante com isso, sofre bastante com esse quantitative tightening por parte do Fed, com essa fuga de liquidez. Mas eu acredito que o pior já passou, por assim dizer. A gente, assim, dizer o pior já passou em cripto é quase que dá azar, sabe? Porque sempre que a gente diz que o pior já passou, no outro dia o pior vem de novo. Mas eu acredito que a queda inicial, por conta desse problema, por conta do problema de solvência da FTX, ela já aconteceu, isso não vai afetar tanto mais outros criptoativos, pode até continuar afetando FTT, né, que é o token de governança da FTX, porém, Bitcoin, Ether, os outros criptoativos no geral, talvez não irão ser afetados por isso diretamente. Só que, quinta-feira a gente tem outro driver importantíssimo para cripto, que é a divulgação do CPI, que são o índice de inflação norte-americano. Então, se esse índice de inflação mostrar que a inflação está acima do esperado, vier acima do que se espera, do que está em linha, aí a queda provavelmente vai continuar, porque isso vai indicar que a Reserva Federal Norte-Americana deve continuar com a sua campanha para poder controlar a inflação, né, continuar com seus aumentos de juros, com o quão longo vai durar essa campanha de hikes, e isso é bem preocupante para a cripto. Então, pode ser que quinta-feira a gente tenha mais um dia de cão. Como dizem em cripto, normalmente o fundo do poço tem porão. E às vezes o porão tem porão e aí virou uma bagunça. A gente tem, claro, ao longo dessa semana, ao longo dos últimos meses, trazido aqui grandes especialistas do mercado que ainda alertam para esse viés baixista por conta da economia americana e agora por conta desses novos problemas internos do mercado de criptativos. A gente tem essa questão da FTX com a Binance, a gente tem questão de regulação, a gente tem agora dados de inflação para os Estados Unidos, qual é a postura do Fed, então tem muitos agentes correndo contra aí o mercado de criptoativos. E até eu gostaria de perguntar sobre essa relação. Parece que hoje é um dos únicos dias que eu puxo bem na minha memória em que o mercado de cripto funciona por si só. A gente tem um grande evento no mercado de cripto que acaba angariando uma grande variação, seja positiva ou negativa. Há muitos meses nós falamos muito sobre a economia norte-americana e sempre que a gente vem falar aqui, fala, não, isso aqui é o CPI, isso aqui é a decisão de política monetária lá do Fed, isso aqui são os dados de emprego nos Estados Unidos que estão impactando. Você acredita que depois desse grande evento que afetou todo o mercado de cripto, a gente ainda vai continuar muito próximo do mercado norte-americano, essa relação ela vai se aproximar novamente, o que havia se separado, até se descolado um pouco nas últimas 2 semanas, pode realmente agora se correlacionar de vez, o mercado de alto risco vai ser tratado dessa forma, o mercado totalmente alternativo, ou a gente ainda vai ter drivers próprios aqui do mercado de cripto, pelo menos nesse curto prazo, que possam animar ou desanimar o investidor? A pergunta é, teremos uma descorrelação entre cripto e o mercado tradicional? Não. Não teremos. Porque, assim, a estrutura de market makers que compõe o mercado de cripto hoje, a estrutura de market makers que habita dentro das corretoras centralizadas, que é de fato o que faz preço, porque DEX não faz preço, né? Transações descentralizadas não fazem preço. O que faz preço no book de fato são as transações na Binance, são as transações na FTX, são as transações em corretoras centralizadas. E a estrutura de market makers que monta esse book, ela segue praticamente as mesmas regras de compliance, as mesmas regras de risk on, risk off que o mercado tradicional. Então essa correlação ela não vai embora tão cedo. Bem, no passado a gente sempre falava que queria que o dinheiro institucional entrasse em cripto. Bem, o dinheiro institucional entrou em cripto, porém é uma faca de 2 gumes. E a gente está tendo essa descorrelação agora, que é uma descorrelação negativa para cripto, né? Justamente porque a gente está tendo um evento de cisne negro, um evento que não afeta
diretamente, por assim dizer, finanças tradicionais, não afeta, por assim dizer, os índices norte-americanos como Dow Jones, S&P, porém, afeta a cripto diretamente, afeta todos os criptoativos no geral, afeta o ecossistema cripto, então a gente infelizmente acaba tendo essa descorrelação, mesmo em um dia que, pelo menos quando essa queda começou, era um dia onde as bolsas norte-americanas estavam performando positivamente. Então, infelizmente, tivemos essa descorrelação para baixo, e infelizmente também, de certo modo, essa correlação vai continuar no futuro. Perfeito. E uma das últimas perguntas aqui, só para não tomar muito do seu tempo, para a gente esclarecer todos os pontos sobre essa grande crise que a gente está vivendo no mercado de criptoativos. Muita gente conversava anteriormente, acho que naquele bull market que nós vivemos no finalzinho do ano passado, depois que um pouco aqui a crise do coronavírus, ela meio que se arrefeceu, o pessoal ficou animado novamente, a gente vê o cripto ganhando bastante holofote, alguns ativos ganhando muito valor. Nós tínhamos, por exemplo, ativos voltados ao metaverso, ativos voltados a NFTs, ativos voltados a segmentos de cripto ainda pouco explorados, mas que tinham bastante discussão dentro da comunidade. O pessoal parecia que estava meio entediado de Bitcoin, Ethereum e outros criptoativos que são um pouco mais tradicionais, se a gente pode mencionar dessa forma, e estava indo para ativos que não têm muito fundamento, mas seriam grandes apostas para um futuro longínquo. A gente viu essa importância desaparecendo ao longo do bear market, a gente viu as transações de NFTs caindo a mínimas históricas aqui, pelo menos se a gente puder falar de histórica com o tempo de mercado aqui de cripto, que é bem curto. A gente viu ativos voltados ao metaverso perdendo bastante valor, não conseguindo se recuperar. Você acredita que agora é a pá de terra que faltava, a pá de cal que faltava aqui para esses ativos um pouco mais alternativos dentro do mercado de cripto? A gente deve olhar realmente para ativos um pouco mais estruturados. Como que está a sua avaliação? Como que está a sua cabeça? Como que vocês estão olhando para esse mercado e para esses ativos que se descolavam do mercado, que tinham bastante atenção anteriormente, mas que hoje parecem totalmente escanteados? O mercado, em períodos de baixa liquidez, ele é bem hostil para microcaps, para criptoativos que têm uma capitalização de mercado mais baixa. Porém, não acredito que seja o fim de vida para eles. Eu acredito que muitos protocolos eles vão voltar a performar bem quando as condições de liquidez forem mais favoráveis. E eu sigo acreditando na tese que no nosso próximo ciclo de alta, Ethereum terá um papel muito importante, até mais importante que Bitcoin, porque ao decorrer dos últimos tempos, ao decorrer dos últimos anos, por assim dizer, o mercado tem enxergado que todas as teses de cripto meio que... as teses que mais fazem sentido em cripto são as teses de tecnologia. Criptos são soluções tecnológicas e a rede Ethereum ela traz soluções tecnológicas, ela traz a oportunidade da criação de soluções tecnológicas como nós nunca tivemos antes. Nós podemos montar praticamente o que quisermos lá tratando-se de finanças. E eu acredito que Ethereum terá sim um grande papel. E quem conhece a rede Ethereum sabe que ela possui alguns problemas estruturais como eu posso dizer, de expansão, né? Eu esqueci o termo agora, o termo me fugiu à mente. Escalabilidade. A rede Ethereum tem alguns problemas estruturais de escalabilidade e eu sigo acreditando na tese que no nosso próximo ciclo de alta nós teremos um grande papel por parte das soluções de escalabilidade da rede Ethereum. Algumas soluções sendo Optimism, Arbitrum, toda essa parte de rollups, a rede Polygon, por exemplo, e toda a sua prateleira de soluções de escalabilidade voltadas para a rede Ethereum. Todo esse ecossistema de soluções que buscam trazer mais escalabilidade para a rede Ethereum, não só para a rede Ethereum, mas mais escalabilidade para o ecossistema cripto como um todo, para que a adoção possa acontecer de maneira mais massiva, é uma tese que me interessa bastante, muito mais, por exemplo, que a tese de reserva de valor que Bitcoin tem. Então eu acredito que para o próximo ciclo eu ficaria bem de olho em Ethereum, que nesse momento está sim em um momento bem interessante para aportes. Pode ser que a gente tenha mais quedas, sim, porém é um momento interessante para compra, sempre é um momento interessante para compra de Ether nessa faixa de preço, e eu ficaria de olho também nas soluções de escalabilidade para a rede Ethereum. Perfeito, eu gostaria até de pontuar aqui que a gente viu muitas soluções sendo apresentadas aqui para o mercado brasileiro
Tem Mercado Livre apresentando o próprio sistema de cripto, tem Nubank em parceria com a Polygon apresentando também um próprio sistema de cripto ali interno da plataforma, tem outras grandes instituições brasileiras entrando nesse mercado com tokenização ou com a custódia de criptoativos. Então a tecnologia está aí, tem grandes players apostando nesses desenvolvimentos de tecnologia, nessa tecnologia criada dentro da criptoeconomia. Então não é uma tese que morre hoje por conta de uma exchange, por conta de uma empresa centralizada que está tendo problemas, mas é que, claro, gera instabilidade, gera um grande receio e que deve ser avaliada na hora de fazer um aporte ou começar uma estratégia de investimentos. É por isso que a gente está aqui para esclarecer esses assuntos. João, eu gostaria que você deixasse uma última mensagem aqui para os investidores que estão nos assistindo, algo que acalente ou coloque um pouco mais de dúvida aí nos corações desses investidores em um dia tão complicado para a criptoeconomia. Hoje é um dia bem ruim para quem é investidor em cripto, porém é um momento que não disrupta de maneira alguma nenhuma das tecnologias que foram propostas ao decorrer dos últimos anos. Nenhuma das soluções que estão implementadas até hoje, soluções de oráculos, soluções de Web 3.0, soluções de market making, elas ainda seguem funcionando. A tecnologia ainda segue funcionando. Essa queda de capitalização de mercado que a gente está tendo é simplesmente causada pelo atrito entre duas instituições centralizadas que, de modo organizacional, não tem nada a ver com cripto. Então, embora o mercado esteja sofrendo bastante por causa disso, a tecnologia segue forte. E no nosso próximo ciclo de alta, porque teremos outro ciclo de alta, pode ter certeza disso, a gente sempre tem outro ciclo de alta, nunca é o fim do mundo, por mais que muitos aí estejam dizendo que é o fim do mundo, não é, pode ter certeza. Nós ainda teremos cripto performando bem novamente, sim. Maravilha, João Galhardo, analista de criptomoedas e sócio da Quantity de Cripto. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Crypto News, quadro diário aqui sobre criptoativos, que busca, claro, esclarecer essas grandes questões para os investidores.